compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho do sábado, dia 19 de fevereiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falam a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia nos coloca hoje diante do acontecimento da transfiguração. Eis alguns detalhes deste Evangelho. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva a sós a um lugar retirado no alto de uma montanha. Essa intimidade com o Mestre é necessária a todos quanto serão testemunhas de sua ressurreição. Igualmente significativa é a montanha. Ao longo das Sagradas Escrituras, vemos que muitos subiram a montanha em busca de Deus e lá o encontraram. Não porque ele se mantenha longe de seu povo ou deva ser buscado em lugares distantes, mas porque na montanha, longe dos alaridos desordenados das cidades e dos afazeres urgentes do campo, é possível ouvir com mais clareza a voz silenciosa de Deus, compreender sua revelação, discernir seus caminhos. Moisés e Elias, por exemplo, foram homens por excelências, experimentados na arte de encontrar Deus na montanha. E agora chegou a vez dos discípulos encontrarem seu Senhor no monte transfigurado. O texto diz que Jesus tomou consigo 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. À primeira vista, parece tratar-se de um privilégio. Jesus escolheu os mais próximos e íntimos. Porém,
olhando mais de perto os evangelhos, percebemos que esses três são os discípulos que mais têm dificuldade de assimilar os ensinamentos de Jesus. Pedro é sinônimo de dureza e fechamento, a ponto de Jesus chamá-lo de Satanás. Tiago e João, além de ambiciosos, queriam lugares de honra ao lado de Jesus. Tinham temperamentos explosivos e por isso são chamados de filhos do trovão. Portanto, esses três são os discípulos que tinham mais dificuldade em aceitar um Messias sofredor e por isso os mais necessitados da experiência no Tabor. Pedro, teimoso como sempre, diz palavras fora de hora. Fazer tendas. Aqui percebemos a nova tentação sugerida a Jesus. Acomodar-se na montanha e ignorar o mundo com seus problemas. Agora é o Pai que censura Pedro. Também nos momentos de experiências bonitas, marcantes, pode aparecer o medo. Foi o que aconteceu com os três discípulos. Todos estavam com medo, afirma o evangelista. O medo é o grande obstáculo para a comunidade, sobretudo o medo do que é novo e inesperado. O medo gera incompreensão e insegurança. O que fazer para passar o medo? O Evangelho revela. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Quem é capaz de escutar Jesus também é capaz de superar o medo. Que tal hoje você permitir que Jesus o conduza com ele para uma montanha e lá faça a experiência de seu amor transfigurado? Que Deus abençoe e fique iluminado por esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.